Olá, pessoal! Estamos aí com mais uma live da Tutoria Jurídica agora para falar sobre reforma tributária, o tema do momento, né? Deixa eu até anotar aqui que o tema é esse. Olá, tudo bem, Lorraine? Saudade grande de você. Como é que tá tudo por aí? Deixa eu só fixar o tema da nossa live. Isso. Que aí a gente já consegue começar a debater. Olá, tudo bem? Crista Teixeira, seja bem-vinda. A gente está aguardando a Tatiana Junger, que é a pessoa que vai estar fazendo com a gente a live. Ela é do Instagram Fundamento Fiscal e a Tatiana Junger, ela teve até a dissertação dela de mestrado sobre esse assunto, reforma tributária. Eu até tenho um livro dela aqui, gente. Eu tenho que achar onde é que está o livro dela, mas eu vou mostrar para vocês. É um excelente livro sobre o tema. Aqui. Olha que legal. A gente vai estar discutindo esse livro já já. E a visão dela sobre o assunto. Tudo bem, Mariana? Que saudade de você, hein? Você estava sempre aí com a gente nas nossas lives. Saudade de você. Também seja bem-vindo, Gustavo da Gama, grande professor, um querido. Bom, deixa eu colocar aqui a Tati. A Moniquinha também tá aí. Oi, Mônica. Obrigada pela presença. Oi, Tatiana. E aí, tudo bem? tudo bem? Tô ajeitando aqui a câmera. Muito bem-vinda à nossa live. A minha câmera ela tá meio maluca, que eu vim aqui pro Recreio hoje, eu não tô em Friburgo, e lá eu tenho minha ring light. Aqui eu não tenho nada, né? Então é na mão, no improviso. Vamos lá. Minha linda, E aí, seja Micaela? muito bem-vinda a essa live. É um prazer imenso ter você aqui com a gente para discutir sobre um tema tão relevante. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de poder discutir, ainda mais sendo o tema reforma tributária, que é um tema que eu gosto muito. Fiquei tanto tempo debruçada sobre isso. Eu estudo reforma tributária estudei da reforma tributária não só durante o mestrado, mas eu comecei isso ainda na graduação, quando eu fazia um grupo de pesquisa com o professor Ricardo Lodge, e eu lá, graduanda, já me metendo nas pesquisas. Então, é uma paixão, assim, já de algum tempo. Bom, gente, para quem não sabe, eu vou introduzir a nossa palestrante aqui, falando um pouquinho dela. Ela é uma advogada atuante, ela é mestre em Direito Tributário, tanto é que eu falei que essa obra aqui, sensacional, é dela e foi fruto da dissertação de mestrado dela. E ela é doutoranda em Direito Tributário. Então, além de ela ser uma grande advogada tributarista, ela é uma pessoa que gosta da academia, que discute. Não é à toa que ela ajuda um monte de gente a fazer projeto de pesquisa, orienta para mestrado, para doutorado. A Tati é literalmente multifuncional e autora desse livro brilhante que eu recomendo a leitura. Porque, gente, olha só, direito tributário às vezes é difícil. Então, às vezes não é fácil ler um livro de direito tributário. Esse livro, eu estava comentando com ela, eu só não acabei ele, eu comecei a ler semana passada. Eu só não acabei ele porque eu estou enlouquecida em ritmo de pré-férias. Entendeu? Então, todos os trabalhos e reuniões ocorrendo. Agora, você tem vontade de ler esse livro direto, porque a leitura é fácil, a discussão é muito interessante e é extremamente útil para a gente refletir o momento. Então, não vou roubar mais a sua fala, Tati. E eu queria justamente que você começasse dando um overview aí para a galera com relação a por que a gente está criticando tanto essa reforma tributária que está no Congresso. Por que a gente vai considerar que essa reforma é insuficiente? Bom, se a gente olhar para aquilo que está na mesa no Congresso, a gente vê o protagonismo de duas PECs, principalmente, né? A PEC 45 e a PEC 110. E aí a gente tem que olhar para o cerne da questão ali. E quando eu falo em cerne da questão, o que é muito relevante a gente analisar é ver qual é a base de incidência que eles estão problematizando. E ali existe um foco muito, muito forte na base de incidência bens e serviços. Isso é um ponto bem sensível do nosso sistema tributário. Desculpa ficar mexendo aqui, mas é porque o negócio não está firme, mas enfim. Bens e serviços é uma base de incidência complicada no Brasil, porque nós temos uma repartição, nós temos ela fragmentada, mas isso vem no pacote do federalismo. É difícil também a gente pensar num sistema diferente desse. É bem difícil, é complicado a gente pensar em algo diferente, considerando que o federalismo
é uma cláusula pétrea, que o Pacto Federativo deve ser observado, deve ser respeitado, que a gente deve preservar esse equilíbrio de autonomia financeira e política dentre os entes. Isso é importante. Quando a gente fala de federalismo e reforma tributária, a gente também não está só falando de autonomia financeira. E esse é um pecado que às vezes a gente comete. A gente também está falando de autonomia política. E esse que é o ponto mais sensível, inclusive, porque senão a gente já resolvia com o repasse de receitas, né? E esse é o grande foco da PEC 45 e da PEC 110. E aí tem algumas diferenças entre as duas. Na PEC 110, bom, vamos só dar uma desenhada no que elas são. A PEC 45 basicamente unifica os tributos do ISS, o ICMS, o IPI, o PIS e a COFINS. E com isso ele cria o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que seria essa proposta unificada para simplificar a tributação dos bens e serviços. Na PEC 110, a proposta é semelhante no sentido de criar um IBS, só que no seu substitutivo ele já tem uma ideia de IBS dual, IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado dual, um no âmbito federal e um no âmbito estadual. Mas ele vai um pouco além. O foco dele, com certeza, o foco da PEC 110, com certeza, é bens e serviços. Só que ele também toca em ITD e ele toca em IPVA. No que diz respeito ao ITD, ele não tem uma preocupação muito voltada para regressividade, mas ele busca mudar a competência. Ele tira dos estados o ITD, joga para a competência federal e determina que a receita será dos municípios. E no que diz respeito ao IPVA, aí sim ele insere uma preocupação legítima com a regressividade sistemática para ampliar a hipótese de incidência do IPVA e alcançar aeronaves e embarcações. Existe toda uma discussão se isso efetivamente seria necessário ou se a gente poderia já interpretar a hipótese de incidência do IPVA do jeito que ele está hoje para alcançar essas materialidades econômicas. Mas a PEC, ela pretende resolver isso no cerne da questão, já colocando no texto constitucional para não ter dúvidas com relação a isso. Só que é só isso, é só a IPVA que fala em regressividade sistemática no texto da 110, a PEC 45 não. Agora, fora isso, esses são os textos das PECs como elas estão, né? E a gente tem que olhar as emendas. O que tem acontecido no que diz respeito a emendas aditivas ou substitutivas no âmbito dessas duas? Aí sim a gente encontra alguns aportes da oposição, principalmente, preocupadas com a regressividade do sistema. E aí, então a gente encontra algumas propostas interessantes no que diz respeito à IGF, ao ITD, enfim, ao IPVA, tem muitas relacionadas ao IPVA no âmbito da 45 que não fala em IPVA. Mas então, tem esse conjunto de aportes da oposição que na hora do julgamento, da apreciação, da votação, serão apreciadas também. Bom, mas ainda não foram apreciados, não está no texto. É só um texto da oposição que está já disponível para ser incorporado ou não ao texto das PECs. É aquela confusão legislativa, né, Tati? Que a gente vem, apresenta um projeto, aí o outro vai lá, quer tentar fazer uma coxa de retalhos no projeto, e aí a gente não sabe para onde vai o texto final e ficamos nessa. Agora, eu, até no início do perfil, quando eu estava bem focada em falar sobre essas emendas, sobre as propostas em si, eu achei que nem as propostas da oposição, com quem eu acabo me alinhando ideologicamente mais, eu acho muito interessante. Eu acho que elas têm alguns problemas. Enfim, e aí do lado dessa coisa toda, a gente tem o PL da CBS, que tem também uma preocupação, uma feição muito mais voltada para fiscalidade, para arrecadação. E sim, lá na exposição de motivos do ministro Guedes, a gente encontra questões de justiça, só que quando a gente fala de base de incidência receita, não é bem justiça de que estamos falando, né? E sim arrecadação, a preocupação fiscal de recrudescer a desenvoltura fiscal do sistema tributário. O que é legítimo, porém, não tem nada a ver com a discussão de regressividade. E no meu livro, eu trouxe a preocupação da regressividade do sistema,
Para mim, o maior problema do sistema tributário brasileiro não é complexidade, é regressividade. Complexidade vem no balaio da coisa. Complexidade é um problema, sim, em alguma medida, mas em alguma outra medida, eu fiz um post outro dia sobre isso, ela é inevitável. E talvez seja um pouco ruim a gente focar tanto o nosso discurso público no vamos acabar com a complexidade, porque isso é um pouco ingênuo, de certa maneira. Uma sociedade complexa precisa, ela demanda de uma regulação complexa, de normas complexas, para atender a complexidade da sua economia, a complexidade da sua sociedade, da sua população. Senão a gente tem um sistema ineficaz e altamente injusto. Sim, e então, você tocou agora num ponto que eu acho muito importante, que é o seguinte: as pessoas elas discutem muito a complexidade, a redução da complexidade, sem recordar que isso impacta na justiça fiscal, né? A gente não pode reduzir a complexidade e tornar a discussão e tornar a tributação injusta. Por exemplo, o que eu sinto falta, vou ser bastante honesta a você, nessa discussão de reforma tributária, é justamente a questão da justiça fiscal. Eu não ouço isso. Né? As alterações elas são todas no sentido, vou reduzir complexidade e tal. E a justiça fiscal, onde está? Né? Então, acho que isso falta. E uma reforma sem justiça fiscal não adianta de nada, né? Exatamente. O que eu vejo é que a questão da complexidade, o discurso da complexidade vem muito associado com desoneração e simplificação de normas de compliance. E sim, a complexidade eu acho que tem um vínculo muito forte com regressividade, porque quanto mais complexo um sistema, mais grandes empresas e pessoas que têm acesso a uma assessoria tributária super expert vão conseguir encontrar meios legítimos de se esquivar, de não praticar o fato gerador, e outras pessoas não acabarão se deparando com essas soluções. Então, a complexidade, sim, ela tem um impacto na regressividade do sistema como um todo. Então, ela é uma preocupação. Só que, para mim, essas duas discussões elas têm que ser levadas juntinhas. É um casamento. Concordo contigo. Aliás, eu queria te perguntar uma outra coisa, Tati. Com relação a essas discussões de reforma tributária, a gente fica lá falando de questão de complexidade, de questão de reduzir a carga tributária, que a gente já viu que é uma coisa meio difícil para o Estado que a gente tem, para as responsabilidades do Estado. E aí eu acho que as pessoas acabam abandonando um pouco a preocupação dessas discussões econômicas. Elas ficam em standards que são fáceis e agradáveis ao ouvido, né, das pessoas, mas elas não entram na análise dessas preocupações econômicas, inclusive de implementação, porque teve reforma aí que eu vi, proposta de reforma que, sinceramente, me pareceu acadêmica, mas nada prática. Criatura dizer que num quórum eu vou começar a discutir um tributo, no caso o IBS, no âmbito estadual administrativo, depois vai para a Justiça Federal, isso vai ser uma zona sem tamanho, sem condições. Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você com relação a isso. Bom, com relação à questão pragmática de uma reforma, para mim tem tudo a ver com o impacto de uma reforma na economia. E é lógico que eu estou falando, eu queria fazer a ressalva de que não sou economista, todo o meu acesso à leitura econômica foi pelo direito tributário, então eu me resguardo em fontes. Não é uma pesquisa própria minha a questão econômica, mas eu tenho fontes em que eu confio que foram as que eu utilizei no livro, na dissertação. E a ideia é a seguinte: quando a gente tributar, né, você tira a riqueza da economia privada e joga para a economia pública. Então, você está manipulando recursos de produção, você está manipulando os recursos financeiros. Você está, em última análise, afetando a distribuição desses recursos de produção. E economia, quando a gente diz vamos estimular a economia, vamos fazer a economia crescer, vamos favorecer a economia, o que a gente quer, em última análise? O que significa isso? O que significa esse discurso pró-economia? É a gente melhorar a distribuição de recursos de produção para que a produção seja favorecida, para que a gente tenha melhores níveis de produção. E aí a gente tem que ver como que a distribuição do ônus tributário faz com que essa distribuição dos recursos financeiros seja mais otimizada ou não em termos de tornar a produção melhor e maior. E aí,
a gente vê que a gente tem que analisar mais ou menos qual é o perfil de gasto, qual é o perfil de afetação dos recursos de produção na mão das pessoas em cada faixa da pirâmide socioeconômica. O que os economistas identificam, e isso é uma verdade, isso é uma verdade econômica dentro da pesquisa realizada no âmbito da economia europeia, na norte-americana e também no Brasil. Só que para o Brasil, faço ressalva que eu só encontrei um trabalho fazendo essa análise, mas constatou a mesma coisa. Que na base você tem uma preponderância de consumo. No meio, você tem uma preponderância de afetação de recursos na oferta, ou seja, ele vai para a produção, só que de uma forma imediata. Então, é um aporte imediatamente produtivo. É onde está a maior parte dos empreendedores. É na classe média e na primeira parte da classe rica. E é importante a gente falar isso porque no Brasil, rico, de segundo o IBGE, é quem ganha acima de 20 mil. Então, boa parte da classe rica também é empreendedora. Agora, quando você vai lá para o topo da pirâmide, que é a galera que é efetivamente beneficiada com o sistema tributário que a gente tem, a preponderância dos aportes que eles fazem não é imediatamente produtiva. É mercado financeiro, que tem sua relevância na produção, mas é imediatamente produtiva. Você passa ali pelo mercado financeiro, que é um setor intermediário da economia. Você tem que saber a repercussão positiva na produção depende de o aporte ser especulativo ou não. Então, não tem um impacto imediato na produção, mas efetivamente tem de uma forma imediata e intermediária. E aí, com relação a isso, qual seria o ideal? Que a gente priorizasse ter mais recursos na base, mais recursos no meio, que é onde a gente sabe que vai ter impacto na economia, na demanda e na oferta. E no topo, você tem que respeitar todos os princípios constitucionais, mas você pode tributar um pouquinho mais. Porque o aporte econômico feito por eles, com esses recursos que são disponíveis, é imediatamente impactante na produção. Então, não necessariamente terá um impacto tão positivo na produção nacional. Essa seria a justificativa econômica. Eu achei importante trazer esse tipo de verificação no trabalho, porque até as minhas pesquisas no âmbito do mestrado, eu via muito a justificativa pelo âmbito da justiça, uma coisa principiológica, teórica. E eu ficava pensando, puxa, será que é bem assim? Porque não faz muito sentido. E esse não faz muito sentido na minha cabeça era muito intuitivo. Será que uma distribuição tão desigual, uma distribuição tão injusta é boa para a economia? Isso me parece um pouco arbitrário dizer. Então, foi nesse sentido, foi nesse propósito que eu busquei essa literatura econômica. Agora... E eu achei, assim, te interrompendo um minuto, mas só para fazer uma ponderação, eu achei extremamente louvável, Tati, essa tua busca, essa tua interdisciplinaridade. Por quê? Muitas vezes a gente no direito fica muito focado a só querer argumentar dentro da nossa zona de conforto. E aí os argumentos acabam não sendo concretos. Porque a gente fala só de justiça fiscal. O que é justiça fiscal? É um conceito indeterminado. Eu vou precisar de outros elementos para materializar se o sistema é justo ou não. Então, assim, eu preciso ver como é que é a tributação da renda, como é que é a redistribuição, como é que é... vários outros elementos que quem vai me dar é a economia. É que nem quando eu estudava capacidade contributiva, que a galera adorava escrever que a regra da progressividade é a salvação do universo. Todo tributo tem que ser progressivo. Cara, tem áreas que se você colocar progressividade no tributo, você arrebenta com o setor econômico. Exatamente. Então, é muito importante que a gente traga esse influxo e faça análise sobre o prisma econômico da nossa matéria jurídica, porque vai estar muito mais rico o trabalho, muito mais prático. Você consegue materializar, né? O que você quer dizer. Sim, exato. E até por essa interlocução que eu tive com a doutrina econômica, eu me preocupei em definir o que era regressividade tributária, que é um termo que na doutrina jurídica a gente encontra demais, só que a descrição dela, às vezes, é simples. E eu lembro que eu nem pensei em definir o que era isso. Para mim era óbvio, mas assim, a gente, dentro da caixinha, que muita coisa, na verdade, não é.
né? Isso fica bem mais evidente, essa não obviedade fica mais evidente quando a gente fala com outras pessoas que não são do direito. Então, depois, quando eu falei com amigos meus economistas, eles falaram: é óbvio que você tinha que definir regressividade. Eu ficava: nossa, para mim não era tão óbvio assim. E eu só me deu aquele clique de que eu tinha que definir regressividade quando Queiroz, o professor Luiz Queiroz, ficou implicando lá numa aula. Mas o que você quer dizer com isso? O que é regressividade? Mas não tem nenhum tributo no Brasil que preveja um decréscimo de bases diretamente relacionado com uma subida de alíquotas. E ainda ele foi me provocando, pensando: caraca, realmente, tem aí uma nebulosidade que eu preciso sanar, senão o meu trabalho vai ficar estranho. Vai ficar com um buraquinho ali. Mas, enfim. E um outro aspecto que também é importante a gente levar em conta tem relação com os efeitos negativos da desigualdade, que é o resultado, né? Um agravamento da desigualdade é um resultado da tributação do jeito que ela está, de uma tributação regressiva, que tributa mais, proporcionalmente mais quem é mais pobre e proporcionalmente menos quem é mais rico. Isso vai aumentando a desigualdade. E então, um ponto sensível da minha pesquisa era: será que a desigualdade é um problema per se, ou o problema é a pobreza? Que a pobreza só pode ser sanada no âmbito do gasto. Se o problema for a pobreza, eu posso defender uma tributação proporcional e um gasto progressivo. Aí eu não defendo a progressividade no sistema tributário. O sistema tributário pode ser progressivo ou não. Se a desigualdade é um problema e se a gente tem eficiência como um princípio constitucional, a gente precisa já tornar a tributação progressiva. Então, essa foi uma outra preocupação. Vamos ver qual é essa treta, se a desigualdade é um trampo mesmo, ou se a desigualdade, se você não tiver pobreza num certo cenário, tá de boa. E, efetivamente, eu encontrei pesquisa de 2 epidemiologistas que compararam sociedades mais iguais e menos iguais. E o mais interessante é que eles botaram nesse comparativo países que não tenha uma camada pobre significativa, como os escandinavos. Então, e eles perceberam que nas sociedades mais desiguais, você tinha muito mais problemas sociais variados, como violência, saúde pública ou privada inflada, porque a população é muito doente, é porque a população tem problemas de obesidade. Eles também fazem vinculação com gravidez precoce, uma série de questões. E o único problema que eles identificaram que era maior em sociedades mais iguais era o suicídio, índices de suicídio eram maiores. Mas aí eles trouxeram uma série de razões para isso, para justificar essa excepcionalidade dentro da regra de que todo problema social é maior, tanto maior for a desigualdade de um certo país. Então, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente fica muito triste de ter que lidar com uma realidade, com uma vida muito insegura, porque os índices de violência são enormes. Isso afeta a nossa liberdade de ir e vir, porque a gente não quer ir para determinado lugar em determinada hora, a gente proíbe os filhos, a gente não quer ver os pais rodando em certos lugares. E a gente fica com esse medo generalizado. Isso tem uma restrição no nosso exercício de liberdade, só que isso tem tudo a ver com desigualdade social. E a tributação tem tudo a ver com a desigualdade. E aí, então eu vejo quem está reclamando da violência no país, mas também está reclamando da alta carga tributária, como se o tributo também não estivesse pagando nada. E, na verdade, a gente pode discutir também, é lógico, da eficiência da alocação de recursos públicos. É lógico que o gasto poderia ser muito melhor, mas isso é uma outra discussão, porque efetivamente existe gasto público e os gastos públicos eles têm um impacto na nossa vida. Sim. Podia ser maior? Podia. Mas aí é uma outra discussão, né? Então, eu estruturei essa justificativa pragmática nesses 2 pilares. A otimização dos recursos de produção
por uma tributação que buscava essas manifestações de onde você tem aportes mais significativos na produção e onde você tem aportes menos significativos, e por esse lado dos efeitos colaterais que a desigualdade social, que a desigualdade econômica faz. Isso eu até queria sublinhar. Eu trato disso tudo sob a ótica da desigualdade econômica. Eu não falei de desigualdade racial ou não falei de desigualdade de gênero, muito embora essas sejam outras facetas desse mesmo problema de desigualdade econômica que a gente tem. Não tenha dúvida. Eu queria aproveitar aqui só para dar um oi para a Daniele, nossa querida amiga que acabou de entrar na live, Leonardo Ventura, também um querido amigo aqui, Cristiane Wakura e vários outros pessoal, Jamile do Tributário Legal, tá todo mundo aqui nos acompanhando. Um grande beijo para todo mundo. Eu queria, Tati, te fazer uma outra pergunta, tá? Acho que você está estruturando de uma forma bastante sólida o raciocínio com relação à reforma, demonstrando que não é uma palhaçada, ou seja, não dá para a gente sair querendo mudar a legislação de uma hora para outra, que isso não vai resolver problemas, né? A gente tem que analisar profundamente qual é o problema do sistema pautado nas realidades econômicas e na própria regressividade e complexidade tributária que nós temos hoje. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o que você acha que dificulta o trâmite dessas propostas no Congresso? Porque, por exemplo, hoje a gente está com uma discussão forte e a reforma ela é, de fato, extremamente relevante porque a gente está saindo de uma pandemia com uma recessão econômica, uma queda de arrecadação brutal, né? Isso já foi definido, apresentado pelo Estado em diversos índices e órgãos. Então, a questão é, o Estado vai precisar de receita, né? E dentro desse contexto, a aprovação de uma reforma pode ser muito importante para trazer essa receita e, ao mesmo tempo, também para não sufocar, porque não adianta a gente aumentar só tributo, não vai ser essa a solução para a gente arrecadar mais, porque isso vai quebrar o empresário que também está tentando se recuperar em razão da pandemia. Né? Então, nós estamos num momento onde a intervenção ela tem que ser cirúrgica, porque se ela for um pouco mais além, ela mata o paciente. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho o que você acha desse contexto. Bom, o histórico da reforma é muito dramático porque, assim, desde os anos 90, a gente fala de reforma. E aí, de repente, entra num modo de reforma tributária na moda, tá todo mundo discutindo reforma, aí alguém submete um projeto, fica, assim, tá parecendo que vai rolar, de repente não. E normalmente, assim, morre sem uma razão muito evidente. Por uma pesquisa que eu fiz, eu percebi que a 233, a a 233 não. Eu não lembro qual era o número, mas a PEC de reforma tributária que foi apresentada pelo FHC, ela estava pronta para ser aprovada no Congresso. A mídia já tinha noticiado que o Congresso tinha quórum para aprovar. Estava tudo assim, perfeito. E era bem nessa linha de sanar a fragmentação da base. Do nada, o treco sai da pauta e não vota. A mesma coisa para a PEC apresentada pelo Lula. Isso também... essa que é a 233. A outra eu esqueci o número, mas essa é a 233. Essa tá esperando ser votada pelo plenário da Câmara até agora. Isso porque foi aprovada com um quórum significativo na comissão. Enfim, tinha tudo alinhavado para dar certo e morreu. Pararam de discutir e morreu. E aí, é muito comum, né, que a galera fale, pô, reforma tributária tem uma hora que deslancham as discussões, todo mundo fala, tá parecendo que vai rolar, mas nunca rola. E aí tem muita gente descrente, inclusive hoje, de que a reforma tributária efetivamente vai acontecer. E assim, reforma tributária realmente é uma pauta difícil de ser aprovada. E eu acredito que por duas razões. O primeiro tem a ver com o padrão do exercício do direito de participação e a lógica dos custos e benefícios. Porque, assim, a observação mostra que tanto maior será a participação de grupos que têm custos concentrados ou benefícios concentrados. Ou seja, se uma certa reforma ou uma certa lei vai beneficiar um certo grupo bem definido muito, ou piorar pra caramba a situação deles, eles vão estar lá junto. Vão bater lá. Quanto mais difuso forem os custos ou os benefícios, menos tem direito de participação sendo exercido, menos tem gente lá batendo e lutando. E a verdade é que os custos de uma reforma tributária progressiva são concentrados, porque eles são concentrados lá no topo da pirâmide,
e os benefícios estão difusos. Então, quem fica mais lá em cima, em cima de uma reforma tributária progressiva, é aquela galera que não está interessada em ver esse tipo de política prosperando. Enquanto isso, a parcela da população que vai se beneficiar efetivamente disso é uma parcela tão grande, tão variada, tão heterogênea, que não costuma conversar entre si, não costuma se pactuar estratégias de direito de participação, eles não vão para lá. Então, por isso, é um tipo de reforma que é muito difícil de passar. Sobretudo porque quem é que vai aprovar? São os congressistas que são eleitos. E a lógica da eleição significa que você vai ter uma discussão, você vai ter aportes do direito de participação. Lobby. E, assim, o lobby, ele é uma consequência, justamente pelo direito de participação, que é uma decorrência do princípio democrático. Então, tem esse aspecto que é muitíssimo problemático. Como que a gente pode solucionar isso? Isso é difícil, né, de cogitar de uma solução, mas eu acho que é uma campanha grande por exercício de participação mais facilitado, para que as pessoas não precisem de uma estruturação, de uma estratégia tão forte para poder exercer uma participação mais efetiva. Mas, enfim, isso também não é uma solução concreta, porque é difícil mesmo, né? Aventar soluções para esse tipo de problema. Eu acho e o outro até, ponto Tati, que assim, só te interrompendo um minuto para fazer uma observação, o que eu acho? Eu acho que falta esse tema, ele traz à tona uma problemática que a gente vem discutindo em vários setores com vários órgãos, que é a questão da cidadania fiscal. Não adianta a gente ter um Estado democrático de direito se a população não tem noção do que ela paga em termos de tributo. Exato. Né? Ou seja, como é que ela vai, inclusive os políticos, porque veja, a gente vota representantes que falam aquilo que a gente quer, né? Então o pessoal vota lá no vereador que diz que vai acertar ponte, vota lá no vereador que diz que vai colocar asfalto na rua. Agora, como ele não sabe que ele paga de tributo, o vereador não vai ter a preocupação de dizer, olha, eu vou reduzir teu IPTU, olha, a base está errada, vamos atualizar a base, não sei o quê. Não vai, porque ele não tem esse acesso à discussão. Então, o próprio político não se preocupa com isso. Ele vai se preocupar com a discussão com o quê? Com o empresário que vai lá e pauta ele. Agora, a pessoa física comum, não. Então, o grande problema é, enquanto as pessoas não se preocuparem, continuarem achando que a matéria tributária é chata, que eu me lembro muito, Tati, quando eu entro na graduação para dar aula, o aluno olha para mim assim, ó, tipo, e lá vem o monstro da Lagoa Negra falar sobre matéria matemática que eu odeio. E já me fazem esse disclosure. O pessoal já diz, ó, professora, não gosto de matemática. Meu filho, eu vou falar de tributário. Não precisa. Pois é, não precisa. Mas, assim, eu acho que é muito importante a gente parar com esse preconceito, literalmente, em relação à matéria e entender que o conhecimento dos tributos é essencial para o povo conseguir escolher também representantes, estimular os representantes a correr atrás de pautas que sejam saudáveis. Senão com certeza, a pessoa nem sabe que vai ser beneficiada por um tipo de lei ou vai ser prejudicada por outro. Então é complicado, realmente. E o outro aspecto que eu acho que obsta, assim, sensivelmente qualquer reforma tributária, e aí eu acho que isso opera no âmbito da discussão e não exatamente no âmbito da aprovação, é o fato de que é um tema muito técnico e muito ideológico ao mesmo tempo. Então você tem dois técnicos, tem pessoas técnicas em ambos os lados defendendo pontos de vista muito diferentes. Então o negócio fica muito atravancado, porque é técnico e ideológico ao mesmo tempo. É uma discussão que não tem fim. A verdade é que só dá para ter fim, de certa forma, se a gente aceitar que o ideológico acaba mandando um pouco na técnica. Porque tem técnica para tudo quanto é lado. Mas é um negócio complicado. Não, é bastante. E aí eu queria, então, só puxando esse ensejo, falar um pouquinho do âmbito atual no Congresso, porque antes, na primeira pergunta que você me fez, a gente falou até de um ponto de vista objetivo, né? O que está na mesa efetivamente. Só que tem um monte de coisa sendo aventada, ventilada. Então, assim, de um ponto de vista especulativo, acho que tem umas observações interessantinhas. Foi ontem ou anteontem, saiu uma notícia de que o Maia falou que já tem quórum para aprovar a reforma tributária. Eu tô até com essa coisa aberta.
E só que essa aprovação ela depende do fechamento do Centrão com a oposição. Aí eles incorporariam algumas das emendas que foram propostas para poder carregar o voto da oposição junto, e assim eles não precisavam do fechamento com o governo para poder levar à frente a reforma tributária. Legal. E aí, agora, tudo isso está no âmbito da especulação, né? Porque disseram que vão passar agora um texto novo, só que está essa perspectiva para essa semana e ainda não aconteceu nada. Agora, tem uma coisa que eles falaram, o tipo de pauta que eles aceitaram foram a incorporação da tributação dos lucros e dividendos, que efetivamente tem algumas propostas para isso. Na notícia, eu não sei se eles falaram alguma coisa sobre o JCP, mas eu imagino que venha no balaio. E, além disso, também falaram em reforma da tabela do imposto de renda da pessoa física, que também é uma pauta da oposição. Mas, se não me engano, não tem emenda aditiva ou substitutiva dentre aquele bando de emenda na PEC 45 ou na PEC 110 que traz uma tabela renovada. Então, eu acho que isso teria que ser apresentado agora. E ambas essas pautas eu acho que são super importantes e está dentro da proposta que eu formulei. ITD, que é um treco da 110, que está lá na 110, está sendo manipulado pela 110, mas somente no que diz respeito à competência. Trocando da estadual para federal, eu sou contra esse tipo de mudança. Eu acho que com isso você está esmagando a autonomia política dos estados, sobretudo se o IBS passar. Sim. Sobretudo se o IBS passar na formulação da 45. Imagina, sem ICMS, sem ITD, coitado dos estados. Isso porque, do ponto de vista das competências administrativas, os estados têm gastos significativos. Então, uma reforma completamente... Seria uma reforma completamente descabida do ponto de vista da repartição de competências materiais que a Constituição faz. Isso é outra coisa que às vezes eu vejo, que as pessoas pensam em reforma tributária como se fosse uma coisa apartada das competências administrativas. E quando a gente fala de uma reforma centralizada nessa base de bens e serviços, esse é um ponto super central. Tem tudo a ver com toda a discussão. Como é que você vai relativizar tanto a fiscalidade, a desenvoltura fiscal dos estados, se os estados têm gastos muito altos para dar conta? Então, isso me parece um equívoco da discussão de hoje em dia. Sim, é um discurso míope, né? Infelizmente, é um discurso míope. Exato. E com relação à reforma da tabela do imposto de renda da pessoa física, eu sou super favorável. Eu não sou favorável à proposição do Guedes. Necessariamente, aí teria que ver quais seriam os desenhos específicos no sentido de acabar com as dedutibilidades. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você escreveu sobre isso? Não, essa parte me dá até nervoso aqui. Desculpe. Mas eu fico agoniada. Não, pois é. Não dá. Eu acho que é uma loucura. Pois é uma loucura. Sobretudo pensando no curto prazo. Exatamente. Se pensassem assim, esse seria uma formulação ideal do imposto de renda, vamos pensar nisso, vamos discutir essa possibilidade para daqui a tantos anos, sei lá, 20 anos, dando tempo para que a sociedade mude um pouco o perfil de desigualdade, de acesso a bens, de acesso ao público. Seria diferente, mas enfim. E aí, nessa notícia do Maia, dessa entrevista do Maia, ele também fala que o IGF estaria fora de questão. E tem várias emendas da oposição sugerindo a instituição do IGF, e mais do que isso, sugerindo que o IGF seja instituído desde a PEC, mudando a DCT. Você teria um IGF provisório, uma sistemática provisória no ADCT, até que lei federal fosse editada para instituir o IGF conforme conveniência do ente competente. Eu sou extremamente contra. Muito embora ideologicamente eu esteja alinhada com a pauta social,
O meu problema com essa situação é a seguinte: o IGF é um imposto que tem essa vocação social, de distribuição de riquezas. Só que o imposto de renda também. Exato. E aí a gente tem que meio que combinar os dois. Para mim, é impensável instituir IGF sem que o imposto de renda esteja completo, esteja na sua desenvoltura correta, sem que ele esteja realizando esse objetivo social. Porque hoje em dia o imposto de renda não faz. Então, para mim, hoje em dia, a gente precisava reformar o imposto de renda. E aí, depois que ele começasse a produzir resultados econômicos na sociedade, a economia, a econometria poderia aferir qual era o potencial de distribuição do imposto de renda para verificar se o IGF seria necessário. E, em sendo necessário, Tati, as alíquotas, a base, tudo cara. isso seria mensurado. Quê? Exato, você falou tudo o que eu penso. Eu acho que essa reforma tributária, você jogar dizendo que vai fazer IGF, é você querer jogar para lá o problema. O problema é o imposto de renda, a legislação está ruim. Exato. A gente não está conseguindo aferir a capacidade contributiva das pessoas. Então, a gente empurrar isso para o IGF, cria-se problemas como o que é IGF, cara? O que é grandes fortunas? Se eu for usar o critério do IBGE, galera que ganha 20 mil reais é milionário, pô. Então, assim, não tem sentido. Eu não vou estar resolvendo o problema. Vou estar tributando mais a classe média baixa em regra, entendeu? E não vou estar resolver o problema. E outra... É uma loucura. As propostas que eu vi fixavam a base da incidência, da tributabilidade pelo IGF em 5 milhões. Pois é, pô. Gente, isso não é grande fortuna, gente. Pelo amor de Deus. Pois é. É complicado o patamar. Tem um PL que, inclusive, fixa em 1 milhão. E isso podendo computar imóveis no patrimônio. Não tem. E outra, eu já fiz um estudo na época que saiu esse negócio desse IGF. Eu estava fazendo uma fofoca aí no Google, né? O Google é ótimo de dar uma fofocada internacional. Aí estava fofocando sobre as questões dos países que instituíram o IGF. A maioria desistiu, porque ele gera fuga de recursos. Então, a Alemanha tentou, perdeu gente. A França está com uma briga, porque vira e mexe, ela institui, reinstitui, desinstitui e perde gente, né? Porque você acaba realmente expulsando pessoas que têm grande fortuna do seu país. Porque quem tem grande fortuna se move. Então, se você tiver com esse tipo de coisa, ela vai vazar. O problema a gente está num país em desenvolvimento. A gente não é a França, não é a Alemanha, lamentavelmente, sob o prisma econômico. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa pensar que não dá para a gente afastar investimento no momento. O momento da reforma tributária brasileira tem que ser para atrair investimento e dinheiro. Caso contrário, a gente não consegue sair do indesenvolvimento e vai passar para ser totalmente não desenvolvido, né? Então... Sim. Eu, em tese, acho a ideia do IGF legal. Acho que em tese, sim. Mas na prática, principalmente considerando o nosso sistema do jeito que ele está, é desvirtuar a coisa, exatamente como você falou. Você tira o foco do verdadeiro problema, que é o imposto de renda. E se a gente ajeitar, tem um estudo, se não me engano, do IPEA, isso tem referência no meu livro, que vê que se você ajustar a tabela do imposto de renda para colocar a faixa superior para 28 mil, uma coisa assim, próximo de 30 mil, aí tinham 8 faixas, a faixa isenta era em 4 mil, ou seja, significativamente mais alta do que a gente está, e as alíquotas também minimamente ajustáveis, mas muito pouco, porque a superior seria 27%, ou seja, menor. O efeito fiscal e com o fim da tributação dos lucros e dividendos, da isenção da tributação dos lucros e dividendos, isso acabaria impactando numa arrecadação fiscal muito maior. Aí eu não lembro se era triplicando, mas era uma coisa assim, bastante significativa. A referência está no meu livro, novamente eu vou reforçar, mas que a arrecadação vai ser muito favorecida, e isso considerando uma isenção de 4 mil. Que tira uma galera enorme da base de contribuintes. Mesmo assim. Não, e outra coisa, Tati, esse ponto que você mencionou, inclusive o próprio Diese, ele faz um estudo que eu gosto muito e recomendo as pessoas a verem, porque choca a gente. Ele mês a mês publica
aquilo que a gente consideraria o mínimo existencial para fins do artigo 7º, inciso 4º, levando em consideração uma família de 4 pessoas, 2 adultos, 2 crianças, sendo que desses 2 adultos só um é fonte produtora de renda. Esse salário ele varia, tá? Mas normalmente está em torno de 4.500. Ou seja, o próprio DIEESE já está demonstrando que esse patamar de 4.500 para isenção é a lógica do que seria o mínimo vital. Aí você pensa, hoje é 1.903. Quantas pessoas estão sendo tributadas no mínimo existencial? E a isenção do imposto de renda não devia nem ser o mínimo existencial, porque tem que ser um pouquinho acima, porque senão é ineficiente. O Estado vai estar tirando recurso de uma galera que vai ter que ter acesso a esse tipo de direito por conta da Constituição, das garantias constitucionais, e aí o Estado vai ter que dar seu jeito. Só que aí, fazendo isso, indo com a mãozinha da tributação, trazendo para o Estado e tendo que retornar aquilo em política pública, isso tudo é muito mais custoso do que simplesmente acabar com aquela tributação ali, elevando o patamar da isenção. É muito menos custoso, você não precisa manipular a máquina para fazer aquela incidência, para levar à frente aquela cobrança. Exatamente. E aí você reflete o seguinte, né, Tati? Vemos e convenhamos. A gente tem um patamar para subir 4.500 como se as pessoas estivessem fazendo uma novidade, quando na verdade já deveriam ter feito, porque a gente está tendo uma tributação constitucional sobre a renda. E o mais absurdo que é que toda a progressividade que o povo vende do imposto de renda é exatamente aonde está havendo a tributação inconstitucional do mínimo existencial. Né? Ou seja, eu tenho aquela progressividade até 27,5, onde a pessoa não deveria estar sendo tributada. Isso é exatamente. Isso é uma loucura. Eu lembro que nas últimas eleições presidenciais, eu acho que talvez estava na pauta do Haddad, depois o Guedes também incorporou na pauta dele, todo mundo, a proposta era elevar a isenção até 4.000, né? Inclusive o Guedes. O Guedes, eu acho que ele até hoje defende isso, mas só o ministro da Economia é difícil levar a cabo uma coisa. Mas eu lembro que nesse âmbito das discussões, das pautas presidenciais, todo mundo estava fazendo esse tipo de observação. Caramba, eles estão querendo colocar a isenção quase no patamar da faixa superior. Mas por isso, né? Porque ninguém observa. E o que eu acho mais interessante é o seguinte, Tati, é aquilo que a gente está falando aqui. Tributar certo dá trabalho. A gente tem que estudar, a gente não é à toa que a gente perde tanto tempo estudando, né? Tem que estudar, não tem jeito. Não dá para você tirar as coisas da cartola. Eu vejo o seguinte, o que adianta a gente reduzir, né? No caso, subir a isenção para 4.500 se eu não gero uma atualização automática da tabela do imposto de renda? Essa palhaçada de eu ter que ter uma legislação a cada vez para eu poder fazer a atualização, ela gera uma inconstitucionalidade, porque a inflação corrói o poder aquisitivo da moeda. Então, os 4.500, daqui a 5 anos, vai ser 10.000. E aí, se eu não tiver alteração, eu vou continuar tendo o mesmo problema que eu tenho hoje, porque o legislativo não publica a lei, deixa rolar 5, 10, 15 anos. Temos a IRE e a ADI 5096 para reforçar esse problema. O Poder Judiciário não corrige, porque ele diz que não vai agir como legislador positivo, ou seja, dane-se. Um monte de gente sendo tributado aí no mínimo existencial e a vida é bela. E estamos nessa. Então, eu acho que a gente precisa corrigir o problema. E esse problema é um problema simples, né? É só definir o índice. Eu, por exemplo, acabo concordando com a decisão na 5096. Eu acho que efetivamente não seria atribuição ali. Eu até fiz uma postagem, acho que eu fiz foi um IGTV comentando o déficit inflacionário, e aí eu deixei no ar se não seria melhor a gente ter de novo uma tabela no FIR, em vez de dividir em real. É interessante, porque você tem a correção do índice. Eu, particularmente, vou te falar, Tati, eu acho assim, essa omissão com relação ao imposto de renda, ela me agride profundamente, porque eu vejo que ela é reiterada. Então, assim... Sim, é um problemão. É um problemão. E se o Poder Judiciário fecha como ele fechou, tanto no julgamento da RE quanto da DI, dizendo do dogma do legislador positivo, eu até entendo isso se ele não usasse sentenças manipulativas com efeito aditivo para outras finalidades, inclusive impacto no orçamento, como ele fez para aumentar e estender o aumento do serventuário militar para o serventuário civil. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender, eu vou ser honesta, aí uma questão de desabafo terapêutico contigo,
que é o seguinte: eu não consigo entender para onde vai o Supremo Tribunal Federal com a utilização de sentença manipulativa com efeito aditivo. Porque ele cria crime com base nisso, ele aumenta o custo do orçamento para servidor com base nisso, ele cria a questão da lei da greve, da aposentadoria especial, e na área tributária não rola. E o problema é que aqui a gente tem dignidade da pessoa humana, omissão caracterizada, já teve mandado de junção e ADI por omissão com relação a esse ponto. O Congresso é intimado, ele permanece agindo da mesma forma. E aí a gente vê que nem na reforma tributária o pessoal discute essa matéria. Ou seja, o recado é tão forte para o legislativo de que fica relaxado que você colocar eu vou segurar, que eles estão um pouco se importando. E esse é o problema. Né? Eu fico muito surpresa, na verdade, de não ter nenhuma proposta de tornar a tabela de novo medida em UFIR. Também acho. Eu acho isso, assim, até mesmo porque a gente tinha isso. Então, é uma experiência que a gente já tinha. Para mim, seria uma coisa óbvia alguém pensar nisso, já que o déficit inflacionário é um problemão hoje em dia e que tem o problema do óbice no judiciário por uma questão institucional e de perfil decisional e o óbice no Congresso de conveniência política. Tudo resolveria se a tabela fosse medida em UFIR. Mas, enfim. Faz parte, né, Tati, dos problemas que a gente enfrenta aqui junto à reforma tributária. Infelizmente, eu quero dizer pra você, a nossa live está chegando ao final. Mas, assim, eu acho que foi sensacional. O pessoal aqui adorou, tá interagindo, batendo palma, entendeu? Então, não tinha como ser diferente. Porque você é uma advogada brilhante e, além do mais, domina esse tema como ninguém. Então, eu queria te agradecer profundamente a presença aqui na live e te passar a palavra para falar com o pessoal aí que está te ouvindo. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Micaela, pelo convite. Eu adorei ter esse papo aqui com vocês. Teve alguma dúvida aqui nas... Deixa eu ver. Tem que catar aqui. O trabalhista não só será correta quando ocorrer a verdadeira justiça social e nessa toada deverá ser a justiça da reforma tributária. Então, com certeza, a justiça do direito como um todo depende da reforma tributária, de certa forma. Eu acho que é um dos grandes pontos de mágoa da nossa sociedade com o nosso Estado. Porque realmente é um ponto absurdo que tanto menos você ganhe e quanto mais você trabalhe, mais você paga de tributos e mais encargos você tem e menos benefícios você tem. Com certeza, concordo demais. Deixa eu procurar aqui outra dúvida. Tem uma proposta antiga da Luciana Genro com patrimônio de 2 milhões com relação ao IGF. Pois é, essa proposta, inclusive, na origem, o texto original da proposta era de 1 milhão. E depois foi... bastante descompassado com a realidade. E, sobretudo, porque, na hipótese, você não subtraía do patrimônio que computa a base patrimônio imobilizado. Então, imóveis estavam computados nisso. Imagina. E o Rio de Janeiro, por exemplo, que experimentou um boom imobiliário bizarro. Então, patrimônios que são muito antigos, imagina o tanto que não pagaria de IGF. Se o patamar fosse 5 milhões, já é bizarro. Imagina 1 milhão e 2 milhões que foi o aditamento do texto. Não, muita gente pagaria, sem dúvida. Até porque conseguiu arrecadar uma vida, um imóvel de 1 milhão, um imóvel de 2 milhões, vai estar pagando IGF como se fosse um milionário, quando na verdade isso foi um projeto de vida que o camarada conseguiu concretizar. Absurdo. Não, a Ana também deu uma opinião aqui, ela disse que tinha que corrigir a tabela e pronto, com certeza. Para mim, tabela é o ponto-chave ali, associado com a isenção dos lucros e dividendos, que para mim não tem mais contexto. Até mesmo porque uma coisa que é interessante a gente observar é que, na época, a justificativa para isentar lucros e dividendos era para estimular a vinda de capital estrangeiro, para aportar na nossa economia. E, na verdade, a gente experimentou desde então quedas e subidas de investimentos estrangeiros que não tinham nada a ver
com a isenção. Então, a gente não tem nenhum elemento empírico que mostre que essa isenção, durante todos esses anos, desde os anos 90, teve o condão de gerar o objetivo a que ele se prestava. Então, assim, realmente é um privilégio, não é um benefício fiscal. E realmente não estimula a economia, não favorece a nossa economia, bem ao contrário, acaba tornando toda a lógica tributária completamente descabida. Bom, eu acho que foram essas as dúvidas. Eu fico muito feliz com a interação. Eu adoro falar sobre esse tema. Obrigada novamente, Micaela, pelo convite. Eu adorei falar com você. Ainda mais com você, que é uma tributarista que eu admiro pra caramba e que é um exemplo para mim. Que isso, um prazer grande aqui. Pessoal, olha só, isso aqui foi uma aula sobre reforma tributária, tá? Vocês podem continuar aprofundando esses conhecimentos no livro da Tatiana, que eu recomendo muitíssimo. Já mostrei aqui para você, vou mostrar de novo, não me canso de fazer isso, porque realmente eu gostei muito de ler. Ainda não terminei, mas a leitura ela é muito agradável e é uma leitura profunda, com conhecimento, com informação, para a gente poder repensar e participar ativamente do debate. Além disso, quem entrou nessa live no finalzinho, como alguns dos nossos colegas queridos, tem a possibilidade de pegar essa live desde o início, que ela vai ficar gravada no IGTV, aqui da Tutoria Jurídica. Então, não perca a oportunidade de ver essa live desde o início e, se gostarem, recomendarem para os seus colegas também poderem assistir, para a gente ter uma reforma cada vez mais debatida. Precisamos ter mentes pensantes e opiniões para que isso consiga chegar lá onde tem que chegar e a gente consiga fazer uma reforma que realmente ajude esse país a crescer, que esse é o objetivo de todas nós. Tatiana, muito obrigada pela presença, um beijo bem grande. Pessoal, beijo imenso, fiquem todos com Deus. Até a próxima, tchau. Até a próxima.